Então, vou me identificar novamente, porque é um texto comprido e eu preciso realmente mostrar todo ele de uma forma bem explícita. Eu sou Aloysio Pimentel, 87 anos, idoso, né? Claro, deficiente visual, negro, e que usa minhas redes sociais para essas informações, alguma prestação de serviço, algumas informações para as pessoas que gostam de me acompanhar. Devo dizer que o texto que nós vamos gravar hoje é sobre a fundação da cidade de Salvador. Portanto, não é um texto pequeno. Não pode ser gravado de uma vez só, porque tem muitos recortes, muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Mesmo porque a gente precisa mostrar a coisa que é real, e não aquela história mentirosa contada pelos portugueses de toda a história do Brasil. Olha, o que é que nós sabemos? No dia 29 de março de 1549, Tomé de Souza veio ao Brasil com a função de fundar a capital do país e ser o primeiro governador-geral e daqui dirigir toda a nação. Claro que ele não veio sozinho. Essa missão não podia ser ele só. Ele tinha que ter uma equipe, e equipe grande. Olha, primeiro ele tinha que ter os secretários de Estado, secretários, superintendentes, diretores, contabilidade, auxiliares administrativos, auxiliares de escritório, escreventes, essas pessoas que vão trabalhar na administração. É natural, é normal, que não é uma quantidade pequena. Depois ele tinha que ter os operários, primeiro a equipe técnica, engenheiros, arquitetos, agrimensores, porque é necessário tudo isso. E mais os grandes profissionais, mestres de obra, carpinteiros, pedreiro, calceteiro, que tinha roupa para calçar, pintores, ferreiros, serralheiro, né? Que na época que tinha ferreiro de ferro frio, porque na época ainda não existia concreto armado. Mas com ferro quente existia, né? Tinha que fazer grades, portas e etc. Então, tudo isso precisava de operários. E mais ainda, a mão de obra braçal do Brasil já tinha, que eram os escravizados. Não podia contar muito com os índios. E de certa forma eles até contavam. E vamos explicar mais adiante porque contava alguma coisa dos indígenas. Então, além disso, ele tinha que emoldurar a sua função, emoldurar a sua vinda. Então o que ele trouxe? A realeza. Trouxe a realeza de Portugal. O que é a realeza? Condes, condessa, barões, baronesa, duque, duquesa, esse pessoal da realeza, que vai realmente emoldurar o seu governo. E esses pessoal da nobres, que depois eles se agregaram todos no centro histórico de Salvador, que hoje, por conta de tudo isso, há muitos casarão lá, desocupados, caem nos pedaços, que ninguém sabe que é o dono. Que foi exatamente aquela realeza que veio para aqui, e seus descendentes. Só que, em 1889, por ocasião da proclamação da República, a família imperial foi banida. E com isso, toda aquela corte imperial, toda aquela realeza, também foi embora. Por isso que ficou perdido no espaço aqueles casarões lá do centro histórico. Isso nós vamos falar em detalhes. Bom, então, a gente não vai dizer que foi a história assim. Pedro Álvares Cabral foi contratado pela coroa portuguesa para dirigir o Brasil, ganhando 400 contos reais por mês para ser o primeiro governador-geral. Isso não é suficiente. Tem muitas coisas, muitos recortes que precisa ser dito. Como eu disse, a cada 10, 15 minutos a gente vai ter que fazer um capítulo. Portanto, quando chegar no máximo 15 minutos, a gente tem que fazer um capítulo separado. Bom, vamos retroagir a história. Ainda dentro da nossa era, há 74 anos atrás, que hoje, agora dia 29, faria ou fará 474 anos da fundação da cidade de Salvador. Então, há 74 anos atrás, a Bahia, Salvador, porque disse assim, quarto centenário da Bahia, que na realidade foi o quarto centenário de Salvador. Salvador completava 400 anos de existência e o governo do estado era o Dr. Otávio Mangabeira. Ele fez vários eventos para comemorar essa data, dentre as quais
ele programou um desfile histórico, desde o Campo Grande até a Praça Municipal. Foi uma coisa assim fabulosa. Eu não queria ir. É verdade que eu não queria. Eu tinha 14 anos. Tinha acertado meu baba para jogar no campo inclinado do professor Adolfo, mirante de cima contra mirante de baixo. Eu não estava afim de ver nenhum desfile. Minha irmã também, Maria Custódia, também não estava afim de ir. Ela tinha 16 anos, tinha seus compromissos com suas amigas e também não queria ir. Só que a velha Firmina, a nossa mãe, disse, não, vocês têm que ir, que é uma coisa que vocês não vão ver nunca. Poucas pessoas vão ter oportunidade de ver uma festa como essa. Ela teve muita sorte, muita razão de falar isso. Por exemplo, a minha irmã então meteu a cabeça no tonel cheio d'água para molhar e jogou para trás para molhar o vestido todo encharcado. Firmina mandou enxugar, que ela enxugasse o cabelo e foi com o vestido molhado assim mesmo. E eu fui contrariado porque eu queria jogar bola. E nós ficamos bem próximo ao palanque, de frente ao Palácio da Aclamação, bem pertinho mesmo, e vimos tudo. Foi realmente um desfile fantástico. A história do Brasil foi contada ali, naquele dia. Então nós vimos desfilar Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Frei Henrique de Coimbra, os marinheiros, os marujos, os indígenas da época do seu descobrimento, o Caramuru, Diego Álvares Correia, Catarina Paraguaçu, aquele pessoal de até 1510 desfilando. Bom, depois ele passa a mostrar o desfile dos governadores já do Brasil, que começa com Tomé de Souza, que a gente viu lá ao vivo, as pessoas caracterizadas de Tomé de Souza. E os demais governadores gerais, só mostraram 3. Governador Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Não me lembro se vai ver dos outros, mas esses 3 eu me lembro muito bem. Bom, o que ele precisa mostrar mais? O vice-reinado. O Brasil já era, depois do primeiro dos governadores, passou a ser vice-reinado. Então mostrou os vice-reis, suas princesas, suas realezas, que foi importante as pessoas passarem, as princesas, naquelas cadeiras, que já era chamada na época de cadeira de Aruá, eu acho, mas tinha outro nome, carregada pelos escravos. Até teve um quadro até muito importante, assim, não é um recorte, não foi um quadro, um recorte. Um daquelas pessoas que fizeram papel de escravo, que estava carregando as princesas no ombro, estava sem camisa e de bermuda, que na época não tinha, não é? Bermuda não existia isso, tinha que ser calça. E ele estava com um relógio imenso no braço. Aí a galera de casa gritou, sai daí, seu palhaço, você já viu escravo ter relógio no pulso? Parece que ele ouviu, isso foi uma falha mesmo até da direção do desfile, que não ia poder mostrar um escravo com relógio no pulso. Ele automaticamente tirou o relógio e botou no pulso. Porque todo o desfile tinha que parar de frente ao Palácio da Aclamação, o governador, o Dr. Armando Gabriel, estava ali, nós estávamos pertinho ouvindo tudo. Bom, depois que passa essa realeza toda, aí vem a parte dos imperadores. Aí veio Dom João VI e a sua família, toda a família real, não só João VI, Dom João VI, Dom Miguel, Dom Pedro I e as suas filhas e a sua rainha. Na realidade não era rainha ainda, Catarina não era rainha porque Dom João VI ainda não era rei. Então era regente Dom João VI, a sua esposa que era a princesa espanhola e os seus filhos. Isso foi mostrado muito bem feito. Depois dessa história toda, vem os intelectuais, pessoas que a gente só tinha conhecido na história. Por exemplo, aparecerá Gregório de Matos, grande poeta, grande intelectual da época, Castro Alves, Rui Barbosa, até a pessoa que desempenhou o papel de Castro Alves parecia muito bem com ele. Disseram até que era primo. Eu não sabia, só sei que ele era bem parecido. Então, o desfile foi fantástico. Aí apareceu Miguel Calmon, Pedro Calmon e outros intelectuais da época. Bom, e o desfile terminou no Palácio Rio Branco. Foi realmente um desfile fantástico. Terminou no Campo Grande terminou às 7 horas da noite. Então, eu estou contando isso porque eu vi ao vivo. E foi Firmina que me obrigou a assistir aquele desfile. Senão eu não teria estar contando aqui. E devo dizer o seguinte, no Brasil, eu digo e afirmo que no Brasil nunca teve um desfile igual a esse. Nenhum governador, nem prefeito, nem presidente da República fez um desfile igual aquele que o Dr. Otto Mangabeira fez.
mostrar a história do nosso povo ao vivo, fazer que a gente entendesse. Hoje era interessante que os jovens assistiram tal desfile assim. Hoje não, hoje mudou. Como é que se comemora? Um show aqui, um show ali, acolá e muita coisa. Teve uma época até que teve um dia, até que eu vi lá no Porto da Barra, 4 ou 5 pessoas lá tocando um tambor lá no Porto da Barra, dizendo que era a comemoração do centro da Fundação de Salvador. Bom, a gente sabe que a Fundação de Salvador, como diz a história, 29 de março de 1549. Na realidade,